Então, novamente, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vou passar para vocês já um lembrete antecipado, que na continuidade das atividades da Coordenação da Família, nós teremos 2 eventos agora durante o ano ainda, e outros, mas 2 bem importantes que a gente já quer antecipar a informação. Dia 1º de setembro, agora de 2019, nós teremos um evento dedicado a relacionamento conjugal e seremos agraciados novamente com a participação do Marco Leite de Brasília, diretor da FEB da área da família. Então é imperdível, né? E depois outubro, dia 13 de outubro, nós seremos agraciados com a Lúcia Moisés, que estará aqui na Casa de Jesus, a autora do livro que nós estamos trabalhando esse ano, e também nos agraciará com um evento aqui no domingo, ok? Bom, vamos fazer um resuminho do que nós temos da Coordenação da Família. Os trabalhos já vêm se desenvolvendo desde 2015, sempre baseados num livro, né? Então tivemos 2015, Constelação Familiar, pelo espírito de Joana de Ângelo e de Edivaldo, foi a base do trabalho. 2016, Vereda Familiar, de Rui Teixeira. 2017 foi um livro da Lúcia, Nas Mãos Amigas dos Pais. O ano passado, 2018, foi Nossos Filhos São Espíritos. E assim a gente vem trabalhando a cada ano. E agora, 2019... Então, nós estamos usando novamente um livro da Lúcia, que é um livro, inclusive, que ele é o definido pela URI, né? E estamos, então, no nosso evento agora do dia 5. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre autoconhecimento na vivência em família, e vamos estar estudando também o porquê que a família é uma ferramenta evolutiva e como que nós fazemos as nossas famílias mais funcionais. Não adianta a gente ter uma ferramenta e não saber utilizá-la ou utilizá-la de uma forma inadequada. Então nós vamos conversar sobre isso nesse primeiro momento, falando não muito, sem muito conteúdo, mas o suficiente para que vocês possam fazer autoavaliações. Por isso que a gente estava perguntando quem está com a família e quem está sozinho, vai servir para todo mundo. E depois, num segundo momento, a Elaine vai explorar mais a questão do autoconhecimento, que é a base de tudo que a gente está conversando aqui. Primeiro vamos ver no coletivo e depois no individual. Sobre a vida em sociedade. Questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a vida social está em a natureza. A resposta é que sim, certamente. Deus não nos deu a linguagem e todas as outras ferramentas para a vida de relação à toa. Não foi inutilmente. Então, o homem, ele é feito para viver em sociedade. E um pouco mais para frente, na questão 774, os espíritos respondem a Kardec que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados fazem os laços sociais. Então a gente deduz que viver em família é da lei natural. Nós, os homens, somos feitos para viver em família. Nós somos feitos para viver em sociedade. Cada um de nós tem as suas capacidades, os seus potenciais, tudo aquilo que nós já desenvolvemos, mas o outro tem outros potenciais, outras capacidades desenvolvidas. No nível evolutivo que nós estamos, nós precisamos uns dos outros para que o mundo progrida. Eu vou dar do que eu tenho de melhor de mim e vou também me utilizar, aproveitar o que o outro que está convivendo tem mais facilmente a dar para a sociedade e para a família também. Então essa lei é uma lei básica onde nós estamos vivendo.
Tanto que na questão 768 eles dizem: no insulamento o homem embrutece e estiola, né? Murcha, morre. Mediante a união social nos completamos e progredimos, necessitamos do outro. E nós vamos falar um pouco nessas questões do Livro dos Espíritos, está falando sobre o progresso material, inclusive, mas a Elaine vai explorar bastante a questão de como nós precisamos do outro até para o autoconhecimento. Sem o outro, a gente acaba não se conhecendo. E qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Seria um aumento do egoísmo. Vocês entendem a profundidade disso? Se os laços de família, a hora que eles se afrouxam, o egoísmo cresce, quer dizer que quando a família está bem estruturada, o egoísmo diminui, o egoísmo é trabalhado. E o egoísmo e o orgulho são os nossos grandes problemas. Então, quando a gente vê uma resposta para uma pergunta como essa, a gente fala, gente, realmente, a família é a ferramenta evolutiva que Deus nos colocou. Na família nós somos tanto atores e como participantes, né? Nós somos roteiristas e somos atores participantes. Deus nos colocou ali para isso. A questão da ferramenta da família é para trabalhar essa questão do egoísmo. E como seria a nossa vida se a gente não estivesse numa família? Vamos pensar aqui nós. Se a gente morasse sozinho, tivesse o salário para gastar com a gente, tivesse todas as horas do dia só para cuidar de nós, como ia ser a vida da gente? Se a gente pergunta isso para um adolescente típico, o que o adolescente típico fala? A minha vida ia ser uma maravilha, ia ser de boa, eu não tenho pais chatos para me controlar, para dizer faz isso, né? Se o seu adolescente responder dessa forma, tá tudo certo. Provavelmente é uma família funcional, onde os pais estão fazendo o que tem que fazer e o filho está reagindo da forma esperada também. Está tudo nos conformes. Se o adolescente está achando que a vida em família está muito boa, tudo muito bem, está ótimo e quer mais ainda, ou é um espírito muito evoluído que está ali, ou tem alguma coisa não funcional nessa família. Mas vamos lá. Na família se exercita paciência, tolerância, conciliação, partilha, negociação. Que mais? Podem falar. Respeito, cooperação. Oi? Afeto, humildade, amor, renúncia, perdão, compreensão. Então, olha só, né? A gente está falando que Deus nos colocou na família para trabalhar o egoísmo. E é verdade. O estar em família, se a família está vivendo de uma forma funcional, está sendo essa ferramenta, ela exige tudo isso. Ela dá essas oportunidades para a gente exercitar. E vamos voltar naquela pergunta que a gente falou agora há pouco. A família faz os laços sociais mais apertados. Na sociedade a gente exercita isso? Deveria. Certo? E a gente também exercita tudo isso daqui no trânsito, por exemplo, quando a gente está aí na sociedade afora, no local de trabalho, na praia, em qualquer lugar. Só que na família, isso tem um outro grau. Na família, a gente é obrigado, é como um jogo em outro nível. É outra fase do jogo. A gente tem que levar isso mais a fundo. Agora, tem algumas armadilhas. E nem sempre a gente consegue fazer assim.
Nós vamos passar rapidamente essa questão da missão dos pais para contextualizar, porque nós temos outros cursos e palestras especificamente sobre missão dos pais. Em vários lugares da codificação, por exemplo, na questão 208 do Livro dos Espíritos e no capítulo 14 do Evangelho, a gente aprende que educar os filhos é tarefa, é uma missão, e que a gente tem que aproximar esses filhos de Deus. E a gente também aprende, em algumas obras subsidiárias, que não tem essa história de que o exemplo é a melhor forma de educação. A Elaine ensina para a gente que o exemplo é a única forma de educação. Existe uma questão energética, vibracional, mostrando, comprovando que é uma questão física, que o exemplo é a única forma de eu efetivamente educar. Nós precisamos nos debruçar sobre as tendências dos nossos filhos, sobre as boas e sobre as ruins. Nós precisamos ajudá-los a descobrir o que eles trazem dentro de si. E só dos filhos? Nós estamos falando de grupo familiar, não é só dos filhos. A gente precisa contribuir com todo mundo que estiver naquele grupo familiar, seja cônjuge, seja filho, seja sogra, sogro, cunhado, o que tiver ali dentro vivendo, avô, avó, aquele grupo familiar deve gravitar em direção a Deus. E conforme os relacionamentos vão se instituindo, nós vamos trabalhando para que aconteça essa questão de nos aproximarmos, nos educarmos uns aos outros. E isso começa por nós. A Lúcia Moisés usa um termo que nós, os pais, os educadores, gerenciamos a educação dos que estão sobre a nossa responsabilidade. É uma questão de gerência. Então, quando a gente está gerenciando, a gente não executa muitas coisas. O papel do gerente, normalmente, realiza algumas tarefas, mas ele tem uma visão muito mais de facilitador, de monitor. Bons gerentes que nós somos, gerentes dos nossos lares, das nossas famílias, nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. É um dos requisitos para que a família seja funcional, é que nós prestemos atenção. Na hierarquia familiar, nós como espíritas, a gente sabe que aquele filho que veio ali, ele pode ser até mais evoluído do que eu, certo? E vai ter um momento da vida que é ele que vai me educar. Eu tenho que ter humildade. Está lá nos pré-requisitos, né, para trabalhar o egoísmo, ter humildade em família. Mas tem uma questão hierárquica que é inegável e que a Lúcia trabalha bastante com a gente. Nós, pais, chegamos primeiro. Então, nesta encarnação, que nós estamos como pais e eles como filhos, nós, quando chega a fase deles de serem educados, de terem as bifurcações da vida, as escolhas, nós estamos à frente. Nós passamos por aquilo, nós estamos na maturidade. Então, nós que temos as condições e o dever de guiá-los. A gente precisa ter atenção. Nós precisamos desenvolver a capacidade de observar e analisar. Nós precisamos sentir e ponderar, para só então poder indicar o melhor caminho. Prestem atenção nos verbos: observar, analisar, sentir, ponderar. Falando de neurociência, de questões cognitivas, cerebrais, nós estamos falando de processos, a observação, a análise, o sentimento, ponderação, são processos profundos. Não são processos rasos. Processos rasos é aquela, a gente já vai falar mais sobre isso na parte da tecnologia, mas são
eu vi, eu olhei, eu abri, são informações. Aqui nós estamos falando de relações. São processos cognitivos profundos, elaborados. Para que isso funcione, a gente precisa de algumas características. A gente precisa de profundidade de relacionamento, tempo de convivência e autoconhecimento. Eu estou vendo várias avós aqui. Um pessoal que já teve filho e já deve ter neto. Quando vai passando o tempo, a gente vai percebendo que a gente não educa naquela hora que a gente cata um filho, chama, vem aqui que eu quero te ensinar não sei o quê. A gente educa principalmente naquele momento que você está enxugando uma louça, conversando de alguma coisa, vendo um filme, ou você vai buscar o filho na escola e acontece alguma situação que você não esperava. E você vê alguma falha moral ali, por exemplo, do seu filho. Ou você vê alguma atitude muito positiva do seu filho. E sem esperar, sem programar, é aquela chance que você vai e educa. E mostra e ensina o filho a raciocinar, a sentir, a interpretar. Porque a educação é ensinar autonomia, é dar autonomia a eles, para que eles também cresçam podendo gerenciar as próprias vidas. Quanto menor eles são, mais nós gerenciamos. Conforme eles crescem, nós vamos os ensinando. Alguns aprendem rápido, outros não. Até quando a gente vai? Isso a gente vai medindo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter tempo de convivência e eu preciso ter profundidade de relacionamento. O autoconhecimento fica para a Elaine depois. Falar. Profundidade de relacionamento. Por quê? Pensa, situação hipotética. Você vai todo dia para o trabalho, encontra aquela pessoa no ponto de ônibus e conversa sobre o tempo, conversa sobre o governo, não sei o que, e pronto. Você é simpático, a pessoa é simpático, não tem profundidade de relacionamento. A pessoa não está contribuindo para o seu desenvolvimento, você não está contribuindo para o dela. Em casa, pode ser que aconteça isso também. Existem algumas armadilhas, como a questão do uso da tecnologia, que nós vamos conversar hoje, que às vezes os nossos relacionamentos familiares começam a ficar superficiais ou perdem em profundidade. Então, para que esse grupo familiar esteja gravitando em direção a Deus, conseguindo trabalhar essas distrações que aparecem no caminho, nós que estamos na frente podendo dar um rumo para que a gente esteja construindo o nosso lar na rocha, como Mateus ensina, Deus precisa estar à frente dos nossos lares. Deus, a vivência da verdade divina precisa estar presente nos nossos dias. E hoje nós vamos trabalhar aqui 3 pontos que nós vamos pedir que vocês façam a autoavaliação. Sobre a administração do tempo familiar, o uso da tecnologia e sobre a sinceridade e comunicação no lar. Então vamos ter 3 atividades rápidas, onde nós vamos falar um pouquinho de conteúdo e vocês vão pensar quem está sozinho, pensa em relação a si, na dinâmica familiar. Pode pensar em relação a si, na dinâmica com os netos, na dinâmica social. E quem está em família, é o momento para, em família, pensar a respeito desses 3 assuntos aqui. Vamos começar com a administração do tempo. E aqui eu começo a ficar antipático para vocês. Os sofrimentos, muito mais vezes, são devidos à nossa vontade. Kardec está perguntando se existem sofrimentos que a gente pode evitar ou se tem sofrimentos que a gente passa de todo jeito, que já está programado, Os Espíritos falam que, olha, a maioria vocês poderiam evitar.
Remonte cada um à origem dos sofrimentos e verão que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Ou seja, muito do que a gente sofre nessa vida é a colheita do que a gente plantou. Nem precisa ir para a vida anterior, vida passada, fazer regressão. Não, é só a gente ser sincero e olhar o que a gente plantou ontem e ver o que a gente está colhendo hoje. E eles vão além. Excessos, ambição, paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modestos nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Qual é a nossa dinâmica familiar? Como a gente administra o tempo na nossa família? A gente está em busca de excessos, de ambição, de paixões. O que move as nossas atitudes, as nossas decisões? Onde nós investimos o nosso tempo quando nós acordamos todo dia? Prioridades. Pergunto para vocês, quais são as suas prioridades? A gente tem prioridades na vida. Quando é um evento de família, muitas vezes quando a gente pergunta a prioridade, as pessoas respondem, a prioridade é a minha família. É muito comum isso. Eu sou um que responde assim. Só que, se a família é minha prioridade, nós vamos chamar de direção aqui, a direção que eu estou dando para a minha vida. Prioridade eu estou enxergando lá em cima, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, meu objetivo, aquele meu farol que está seguindo. No dia a dia, eu acordo, eu tenho minhas atividades cotidianas, eu preciso dar uma direção para a minha vida. As minhas atitudes estão alinhadas com essa prioridade? Um ponto. E segundo ponto, a velocidade com que eu estou vivendo. A velocidade das relações familiares, do meu dia a dia. Permite que a minha família seja funcional? Permite que nós tenhamos profundidade de relacionamento? Nós vamos estar avaliando um pouco isso. Por quê? Se eu falo que a família é minha prioridade, eu me obrigo a uma segunda pergunta muito lógica. Quais as prioridades da família, então? Agora eu quero a ajuda de vocês. Quais as prioridades da família? Respeito. Muito bom, dona Irdes. Evolução. Que tipo de evolução? Evolução cultural, emocional, psicológica, evolução espiritual, evolução moral. Espiritual e moral a gente quase empata aqui, né, no nosso contexto. Material também? Também. É dado ao mundo, talvez ela não seja a primeira prioridade, mas a evolução, sim, material também é de todo o planeta deve sim evoluir. Mesmo porque a gente tem que dar conta de mais espíritos reencarnando aí. O progresso e a educação moral a educação moral para esse progresso moral, espiritual, é o cerne, é a prioridade do grupo familiar. É o que a gente aprende na doutrina espírita e é inclusive o cerne da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educadora, que eleva os homens nesse sentido. E qual a velocidade ideal para a profundidade de relacionamento? Vamos fazer uma autoavaliação agora? Alguma pergunta sobre essa questão da administração do tempo? Agora a gente vai propor uma atividade
para vocês, para que vocês avaliem as prioridades, a direção e a velocidade de como a família está progredindo nessa vida. Vamos fazer? Vocês estão muito quietos. Então, beleza, ó, nós vamos começar a distribuir aí as pranchetas com a primeira atividade. Vocês leiam e vocês verão que tem 3 quadros projetados ali, desenhados. É para começar a resposta pelo quadro 1. O 3 está lá em cima, que é a prioridade, que é o mais importante, mas vocês vão começar pelo 1. Quem está em família, responde em família. Uso da tecnologia. A Lúcia Moisés, nesse livro, que é o que nós estamos trabalhando, alguns conteúdos, e no livro anterior dela, que nós usamos ano passado, ela já levantava essa questão e ela fala bastante sobre a questão da profundidade de relacionamentos e como o uso da tecnologia muitas vezes contribui para que os relacionamentos sejam mais rasos. Ela cita 2 pesquisadores do MIT. Um dos pesquisadores é a Sherry Turkle, que ela escreveu esse livro Juntos Sozinhos, e que ela defende a tese de que os dispositivos tecnológicos comprometem a sociabilidade. Que a vida digital, a vida nas redes sociais, ela é mais irreal do que a nossa vida real. Porque a nossa vida real, ela já existe, né? As nossas máscaras, as nossas personas que a gente veste. Então, o Alfredo é diferente do Alfredo que está aqui, do Alfredo que está na universidade, do Alfredo em casa. A gente tem as personas, as nossas máscaras que a gente vai vestindo, os nossos papéis sociais. Na mídia digital, na vida digital, isso é mais irreal ainda. Aquilo pode ser editado, pode ser melhorado, pode ser apagado, eu bloqueio, eu excluo, eu exijo mais do digital e exijo menos das pessoas. Então, parece que a gente vive numa sociedade doente, onde a gente está mais preocupado em parecer feliz do que ser feliz, né? É um pouco assustador isso. Às vezes a gente está num lugar, num ponto turístico assim, e a gente vê uma pessoa que está com uma cara meio de chateada e de repente não estava sorrindo antes, não sorri depois e sorriu para tirar selfie para postar. É estranho isso, né? Comecem a observar. É muito comum isso. Pessoas que vão no restaurante e não comeram, não experimentaram a comida e já estão preocupados em fazer uma bela de uma foto para postar que estava uma delícia e nem sabem ainda se estava gostoso ou não. Então, essas questões da vida social, digitalmente falando, elas são problemáticas. Então, o livro chama, Juntos Sozinhos, porque o digital tem esse poder de nos aproximar de quem está longe e de nos afastar de quem está perto. Porque muitas vezes a gente está partilhando o ambiente com o filho, com a filha, com o marido, mas cada um perdido no seu celular, no seu tablet e sem estar realmente interagindo. Então essa é uma das armadilhas onde nós estamos com uma modernidade que veio para facilitar a vida da gente, que tem muita coisa de positiva, mas se mal utilizado, ela torna a família desfuncional. A gente tinha concluído no bloco anterior que a gente precisa de profundidade de relacionamentos. Para a família ser funcional e a família apertar os laços sociais é justamente por quê? Porque nós temos intensidade, profundidade com aqueles que partilham o mesmo teto com a gente. Agora, se eu sou viciado, se eu tenho um uso intenso dessas mídias sociais,
aquela pessoa que está no mesmo teto que eu acaba sendo quase que como aquela pessoa que eu encontro no ponto de ônibus ali e que converso sobre o tempo. Esse é a tese que essa pesquisadora do MIT fala. E ela ainda diz que a grande quantidade de informações acessada e não digerida cria uma sensação de que estamos sendo engolidos pelo tempo. Então, essa sensação de que, nossa, já é maio, nossa, já chegou no meio do ano, nossa, já é Natal e o ano passou, que essa sensação do tempo acelerado é por essa questão de uma quantidade enorme de informações e que eu não consigo digerir. O que é essa digestão da informação? Tem a ver com aqueles processos cognitivos que a gente estava falando. E tem esse outro pesquisador, que é o Nicholas Carr, que ele escreveu um livro, também do MIT, que ele escreveu um livro que chama Geração Superficial, e que ele fala justamente sobre isso. A neurociência, os neurocientistas comprovam que nós temos um cérebro extremamente plástico, extremamente moldável e que ele vai se adaptando às situações da vida. Isso eles chamam de neuroplasticidade. Então, aquilo que você treina e exige o seu cérebro, ele vai ficar bom naquilo. Aquilo que você não treina o seu cérebro, vai ficando para trás. Que nem fazer academia, que nem estudar. Aquilo que eu foco, que eu concentro, que eu invisto tempo, eu fico bom naquilo. O nosso cérebro tem uma capacidade enorme de fazer isso daí. E existe uma memória de trabalho, uma memória profunda. Essa quantidade de informações que a gente recebe, ela está no nível de memória de trabalho. É uma memória superficial. Essa memória, ela é informação, só um pouquinho, e ela é limitada. A gente tem uma quantidade pouca que a gente consegue guardar nessa memória de acesso rápido. Depois de um certo tempo, para entrar um conteúdo novo, aquele velho eu já esqueci. Essa é a memória de trabalho. A memória profunda não, essa não tem limite. E essa é aquelas coisas que você guarda e que você mantém, que você não perde depois que vai vindo mais informação. É a diferença de informação e conhecimento. Por isso que a gente falava daqueles processos cognitivos lá atrás da família, do sentir, do raciocinar, do relacionar. Esses processos cognitivos elaborados é o que faz a consolidação da memória. Uma informação de curto prazo, para ela passar para a memória profunda, ela precisa ser consolidada. Esse processo leva tempo. Quando eu estou surfando no Facebook, surfando na internet, as informações vêm tão rápidas que você não consolida. O tempo que seria necessário para você passar da superfície para a consolidação, já tem uma informação nova e aquela já se perdeu. Isso gera uma certa angústia para a gente, mas ao mesmo tempo, o cérebro humano conhecer novas coisas, ter novas informações, isso vai dando pequenas doses de dopamina no nosso cérebro. Dr. Nicholas Carr que está falando. Então nós temos pequenas recompensas, pequenas sensações de prazer por saber o que está acontecendo, por ser informado, por estar atualizado, por ter como conversar, por essas coisas todas. Então as pessoas vão acabando ficando viciadas nisso. Nós estamos, quando se usa a internet dessa forma, as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter e o que mais que vier, a gente está treinando o quê? Multitarefa, dinamismo e rapidez de processamento. Nós estamos ensinando o nosso cérebro a ser multitarefa. Então, por exemplo, quem aqui consegue ver um filme e ficar 1 hora vendo um filme sem checar o celular? Sem checar o celular. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo.
né? Tem gente que não consegue porque você acostuma o cérebro com aquilo. Então a pessoa está falando com um no WhatsApp, vendo o Facebook aqui, fazendo mais não sei o que. A mente é multitarefa, você está multiprocessando várias coisas ao mesmo tempo e você fica bom nisso, você é dinâmico nisso. Só que se você faz isso muito tempo e continua fazendo isso, o que você está fazendo de menos? Foco, análise e concentração. Daí, quando a pessoa precisa sentar para ler um texto longo, não consegue. Quando precisa interpretar alguma coisa, não consegue. Nossa, mas a gente lê aí na mídia que a gente está cheio de analfabetos funcionais, né? De pessoas que sabem escrever, sabem ler, mas não sabem interpretar um texto. Será que vem daqui? Pode ser que sim. Nossos filhos têm problema de concentração na escola. E dá-lhe Ritalina e não sei o que, e né? E aí? Será que não é daqui? Isso é neurociência que está falando. E o mais triste, vamos falar agora de um terceiro pesquisador que a Lúcia cita no livro dela. Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos. Ele trata dessa questão de nós sermos vítimas da dispersão e da distração. Esses processos muito rápidos, muito superficiais, nós somos treinados para isso. Naqueles processos mais profundos, mais elaborados, inclui o desenvolvimento de sentimentos morais, como a compaixão, a admiração e a empatia, por exemplo. Então, quando eu estou treinando meu cérebro naquele imediatismo, rapidez das mídias sociais, eu também estou aleijando meu cérebro para esse desenvolvimento dos sentimentos morais. E daí a gente começa a ver que isso também faz muito sentido. Às vezes a gente vê ocorrer um acidente, a pessoa está preocupada antes de tirar uma foto para postar, do que de prestar um socorro. Um adolescente recebeu um nude de uma menina, ele não julga como aquilo é problemático, como aquilo é impactante, como aquilo é não trivial, e ele passa para todo mundo. Então, você perder esses sentimentos morais, você perder essa capacidade de elaborar profundamente uma informação, você também perde essa conexão, esse senso de julgamento entre o que é trivial e o que é importante. Então é muito sério isso. Então a questão do uso da tecnologia, que tem tantas coisas maravilhosas, ela pode ser muito perniciosa para a formação moral das nossas crianças. Eles vão saber dosar? Vamos lá voltar. Tudo que a gente está falando aqui está encadeado. Quem nasceu antes, quem é o gerente da dinâmica familiar? Somos nós, os adultos. Só que para que nós possamos gerenciar, para que nós possamos dar o exemplo, nós temos que aprender isso. Certo? Vamos para mais uma autoavaliação? Vamos lá? Agora uma autoavaliação sobre o uso da tecnologia nos nossos lares. Se depois desse conteúdo que vocês ouviram, desses 3 pesquisadores, se vocês mudariam algo na sua rotina, na sua forma de usar os eletrônicos? Que é a última pergunta da avaliação aí, né? É para pensar, né? São coisas muito sérias e é legal a gente ter esse conteúdo com algo mais acadêmico para falar para a gente. Não dá para... É coisa nova, aí tem uma fase de aprendizado, tem uma curva de aprendizado, mas a gente precisa despertar e entrar para usar isso da forma higiênica, se a gente pode dizer assim, né? Que não seja tóxico para nós. Vamos agora para o terceiro ponto de avaliação,
a questão da sinceridade e a comunicação no lar. Isso já é uma preparação muito forte para a questão do autoaperfeiçoamento. Sinceridade. O lar da gente deve ser aquele lugar onde nós retornamos das lutas do dia a dia e onde é gostoso estar. No nosso lar tem que ser o porto seguro do homem, da mulher, dos filhos. Onde, quando o dia deu tudo errado, eu volto para casa e em casa eu me sinto acolhido, eu sou quem eu sou, eu faço o que eu devo fazer da forma. Só que para que o nosso lar seja esse ambiente, precisam que as pessoas que vivem nessa casa, nesse ambiente, sejam sinceras. A gente tem que gastar energia dentro de casa, no nosso lar, para que aquele grupo gravite em relação a Deus. Gastar energia com outra coisa, gastar energia com comportamentos, com situações, sustentando o que nós não somos dentro de casa, é perda de tempo. Mateus capítulo 5, versículo 37. A sinceridade deve ser a característica predominante de todos aqueles que procuram seguir as pegadas do Mestre, pois ele mesmo nos ensina: seja vosso falar sim, sim, não, não. Então está falando da sinceridade consigo, com seus propósitos, do alinhamento entre discurso e prática. Tem muita coisa inclusa aqui. No livro Consolador, questão 222, é perguntado para os espíritos: o que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? E Emmanuel responde: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, então aquelas pessoas que têm no coração, que elas realmente sentem isso, a sinceridade e a boa vontade, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Então, é isso que a gente precisa nos nossos lares. Para que a nossa família seja funcional, para que essa ferramenta nos leve para perto de Deus, nós precisamos exercitar e ensinar aqueles que estão sobre a nossa gerência a sinceridade e a boa vontade. No lar, a sinceridade em relacionamentos, vamos passar aqui, ela passa pelo exemplo da falibilidade, resiliência e coragem de ser você mesmo. Então, o marido, a mãe, para os filhos a gente não deve vender a mensagem de super-homem, que a gente pode tudo, que a gente faz tudo certo, que a gente não erra. Pelo contrário, faz parte do exemplo e da mensagem para os filhos aquele comportamento sincero que se mostra como é. Nós não erramos? Erramos. A gente não pisa na bola de vez em quando? Feio. Então, você ir para o seu filho e mostrar que você errou e que você está tentando se corrigir, não é perda de autoridade. Pelo contrário, você está sendo humilde e mostrando muita força nisso. Por isso que a sinceridade é tão importante. Agora, como a gente falava ali, ser sincero é aquilo de falar a verdade nua e crua? Não, falar a verdade nua e crua é ser sincero. Só que ser sincero, a gente está propondo aqui que se seja sincero de uma forma construtiva. Quem tem filho adolescente percebe muito rápido: você não conversa em momento de crise. Momento de crise, você deixa, a razão se dá para os fessa, como dizia minha nona, né? Deixa. A hora que passou e as coisas estão calmas, daí nós vamos conversar. Certo? Daí a gente vai exercitar a sinceridade no momento certo, na hora certa.
para que essa comunicação seja afetiva. E a criança, falando agora antes dos adolescentes, a criança, ela não tem uma imagem, ela não tem a capacidade de construir a imagem completa de si mesma. Ela vai construindo essa imagem conforme o que ela recebe de feedback, de retorno das pessoas que a partilham. Então, nós sermos sinceros a respeito de quem são nossos filhos, nós estamos os ajudando a criar a sua autoestima, a saber no que eles são bons e a eles entenderem onde eles não são bons e precisam melhorar também. Nós não devemos criar castelos de cristal para as nossas crianças. Nós devemos ensiná-los a vender na realidade. Se o pai pode comprar, o pai vai comprar. Se o pai não pode, o pai não vai. O outro tem, você não tem? Paciência, né? Cada família é uma família, cada um é cada um. Ah, o outro pode ir em tal festa, você não pode, né? Você fez isso de errado, você precisa ver. Isso é o exercício da sinceridade. Só isso. Vamos agora fazer uma autoavaliação para um exercício de sinceridade em casa. Só que a gente pensou muito esse exercício, nessa autoavaliação. A gente falou, meu Deus, aquilo ali de repente vai virar uma arena de lavação de roupa suja, né? Então a gente falou, a gente não pode deixar acontecer isso no encontro no domingo à tarde. Então a proposta dessa autoavaliação, pessoal, vamos distribuir a terceira autoavaliação. A proposta dessa terceira autoavaliação vai ser dizer para o seu familiar, sinceramente, o que você admira nele. Vai ser um reforço positivo. O que você admira nele, reforço positivo. É sainante. E que ele diz assim, ó: pais exigem dos filhos boas notas, profissão rentável, amplo conhecimento do mundo material. E Jesus? Tudo que nossos pais exigem, já conquistamos. Ele se referia a vidas passadas, né? Eu preciso de Jesus no coração. Então, isso é para trazer uma reflexão que o Espírito propôs para aquele grupo mediúnico que ele se manifestou, mas para nós também. A gente tem a direção, a prioridade e a velocidade. Na nossa direção, no dia a dia, a gente está realmente investindo para colocar Jesus no coração das pessoas do nosso lar? Essa que é a reflexão final. Por isso ele diga, né, isso, por favor, aos pais atuais e futuros, que essa deve ser a preocupação primordial. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think, trivial thing, will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose
If this is true that it's a question of practice, then I propose we practice joy. E a nossa proposta, o nosso convite para vocês é que na alocação do tempo em família, no uso da tecnologia, na sinceridade consigo e com o próximo, vamos praticar Jesus no coração. Não é difícil, é simples, mas a gente precisa mudar o nosso pensamento. A gente precisa querer e incorporar isso na nossa rotina. E como a neurociência diz, o que a gente pratica, a gente fica bom naquilo. Então, se a gente praticar Jesus no coração, se a gente mudar o nosso pensamento, a gente vai ficar bom nisso. E a vida nossa, da nossa família e da nossa sociedade vai ser melhor. Vamos agora para a nossa surpresa. Boa tarde. A gente ensaiou agora ali com as crianças uma música chamada Mude o Pensamento. O tema de hoje é autoconhecimento. Então essa música cabe muito bem com o tema. E é isso, a gente vai apresentar para vocês. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia